Olá, vamos ver agora como ajustar o saldo do balanço do SNGPC. O ajuste desse saldo é para consertar basicamente os produtos que estão com estoque negativo no balanço completo. Ou seja, toda vez que o produto tiver gerado algum saldo negativo, você terá que vir e fazer o ajuste. Então o ajuste procede da seguinte forma: você vem em lançamentos e em lançamentos você utiliza saldo anterior. Quando você clica em saldo anterior, o sistema vai te pedir para digitar o produto. Você pode dar um F2 para pesquisar o produto que você precisa ajustar. Eu vou escolher aqui o Rivotril de 0,05 com 20. Vou digitar o ano que eu quero fazer o ajuste, né? Geralmente é o ano corrente, 2017. E o trimestre. Por exemplo, se o produto apresentou uma falha no saldo no terceiro trimestre, você vai ter que ajustar ele no segundo. Por quê? Porque o saldo do segundo trimestre, o saldo final do segundo trimestre vai ser o saldo inicial do terceiro trimestre. Então, por exemplo, se no saldo do terceiro trimestre ele está negativo em -1, você vai colocar aqui mais 1. Ou seja, mais 1 com -1 vai ficar 0. Isso se seu saldo atual for 0. Se seu saldo atual for 5 e o seu trimestre lá está dizendo que tem -1, você vai ter que colocar sempre uma quantidade a mais do que o seu saldo para o sistema poder adicionar. É uma matemática simples. Então você olha, saldo final do terceiro trimestre, do segundo trimestre, tem que ser igual ao saldo inicial do terceiro trimestre. Né? A princípio parece um pouco confuso, mas você pode até ir ajustando um produto de cada vez e simulando lá para ver se deu certo. Então, por exemplo, se eu for ajustar o segundo trimestre de 2017, por exemplo, eu primeiro tenho que ir lá em balanços, balanço completo, seleciono o segundo trimestre, eu seleciono o segundo trimestre de 2017 e aqui, ó, seleciono o segundo trimestre e aqui, nesse momento, ele vai apresentar o balanço. Quando ele apresentar o balanço, você clica em cima do balanço do segundo trimestre e clica em estornar. Né? Logicamente que se eu estou no quarto trimestre e eu vou ter que ajustar o segundo, eu vou ter que estornar o terceiro. Depois que eu estornar o terceiro trimestre, eu venho e estorno o segundo. Depois que eu estornei o segundo trimestre, eu fecho aqui, o trimestre já está estornado. Venho em SNGPC, lançamentos, saldo anterior, seleciono o produto, seleciono, coloco o ano e coloco o trimestre que eu quero fazer o ajuste e coloco a quantidade. Lembrando que essa quantidade tem que ser de acordo com a falta que está lá no balanço que você está querendo ajustar. Então é basicamente isso que você tem que fazer. Outra situação é o seguinte: se você com divergências em muitos itens, você terá que ter o balanço do trimestre anterior, ou seja, o saldo final do trimestre anterior tem que ser igual ao saldo inicial do próximo trimestre. Então, se você está tendo essas divergências em algum produto, é só você pegar o saldo anterior do trimestre, né, anterior, no caso, o saldo final do trimestre 2, ele tem que ser igual
ao saldo inicial do trimestre 3. Então, se o saldo inicial do terceiro trimestre está zerado, você vai e coloca o saldo final do trimestre anterior, que seria o trimestre 2. Entendeu? Então, é uma matemática simples que faz o ajuste aí. Ok, pessoal? Obrigado e até mais.